pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pela força do Espírito Santo, nós vamos ultrapassar qualquer dificuldade. Amém. Pela força do Espírito Santo, nós vamos vencer qualquer coisa. Fiel é a palavra de Deus que nos diz, que põe nos nossos lábios essa declaração: com meu Deus eu salto o fosso, com meu Deus transponho muralhas, com meu Deus eu salto o abismo. E se aquilo que se põe diante de mim é um muro intransponível, com Deus eu posso transpor. Com meu Deus eu salto muralhas. Mateus capítulo 8, versículos do 18 ao 27, você pode pegar aí comigo a sua Bíblia, com o coração muito aberto e cada um de nós se perguntando: o que é que Deus quer falar comigo nesta palavra hoje? Porque Deus tem algo para mim nesta palavra. Qual é a resposta de Deus para mim, pessoalmente, nesta manhã? Eu que preciso tanto do Senhor, eu que tenho pedido ao Senhor que me ilumine, eu que tenho clamado ao Senhor que me dê forças, eu que nem tenho mais palavras para rezar, ou eu que há tanto tempo não rezo, que nem sei o que pedir, mas Deus que é meu Pai, que me ama, sabe quais são as minhas necessidades e vem depressa me socorrer. Qual é a palavra que Ele tem para mim aqui nesse trecho hoje? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Vendo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar para a outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus respondeu-lhe: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia, e eles foram acordá-lo. Diziam: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu Jesus. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quem disse para você que seguir Jesus é fácil? Que seguir Jesus nos priva de passar por dificuldades? Quem te enganou desse jeito? A palavra de Deus nos ensina uma coisa muito séria e verdadeira: que quem caminha com Jesus está seguro, mas não quer dizer que não vai passar por dificuldades. E o Senhor deixa isso muito claro desde o início. Veja, vendo uma grande multidão ao seu redor,
Jesus deu a ordem de passar para a outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. E Jesus respondeu a ele: Você tem certeza? Porque quem me segue não tem facilidades, não tem comodismo. Até as raposas têm o seu cantinho, têm a sua toca. Os pássaros do céu têm o seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Gente, eu tenho dito isso aqui tantas vezes no Sorrindo para a Vida. Quem é de Deus tem paz, mas não tem sossego. Jesus falando, não tem onde sossegar a cabeça. É sempre alguma coisa que vem ao nosso encontro. É sempre alguma luta que a gente está travando. Porque viver é lutar, não é lutar contra pessoas. É lutar para viver mesmo. Para que o bem prevaleça. Porque olha, quem faz o mal não descansa, viu? Se quem prepara o mal não descansa, está o tempo inteiro maquinando o que vai fazer de ruim, como é que nós que somos de Deus, que somos de Cristo, que seguimos Jesus, que apesar das inclinações do pecado que existem dentro de nós, apesar da maldade que existe dentro de nós lutamos pelo bem, nós optamos pelo bem, por que nós vamos descansar? Jesus diz, olha, quem me segue não tem sossego, tem paz. Eu asseguro esta pessoa, mas ela precisa entender que até uma raposa e um passarinho tem uma vida mais sossegada. Aí depois vem um outro e diz assim, outro discípulo disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Essa palavra parece dura demais, parece mais dura do que na verdade ela é. Porque a gente, quando ouve essa palavra, pensa que o pai do rapaz está dentro de casa, né? Sobre a mesa da sala, num caixão, esperando só ele voltar para o velório para poder enterrar. Não. O que esse moço está pedindo? Ele está pedindo para Jesus esperar ele ver o pai morrer. 10, 15, 20 anos. Senhor, eu vou te seguir, mas só vou te seguir depois que meu pai falecer. Depois que o meu pai morrer, que eu estiver em casa, que a gente acertar a situação da herança, não é? Porque se ele está fora, se ele foi embora, quando o pai estava em vida, abandonou lá, então por que vai ficar herança para ele? Está preocupado com a herança. Deixa meu pai morrer. Aí ele vai dividir os bens, e aí eu vou te seguir. E Jesus vira para ele e diz, você vem e segue-me. E deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que estão preocupados não com a vida futura, mas que estão preocupados com essa vida de forma que não leve a outra vida. Aqueles que simplesmente se reduziram a sobreviver em vez de viver. Deixe que eles cuidem dessas situações. Quanto a você, vem e me siga. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Olha, já tinha dito que não iam ter sossego. Jesus falou que não ia esperar. Ou decide segui-lo ou não decide. Olha a situação apertada de quem se põe a seguir Jesus. Ou é tudo ou é nada. E isso não é só para quem vai seguir vida religiosa, não. É para cada um de nós. Isso aí é uma palavra para quem vai ser padre, para quem vai ser freira. Não, essa palavra é para mim e para você. Ou a gente é de Jesus até o último fio de cabelo, ou a gente não é. Ou eu sou de Jesus enfrentando todos os desafios que é próprio de quem é de Deus, ou eu não sou. Ou eu faço a grande escolha que decide a minha vida, que Jesus vem primeiro, ou então, meu amigo, não dá para eu dizer que eu sou discípulo de Jesus. Mesmo assim, tiveram aqueles que entenderam e decidiram e foram com ele,
e entraram no barco, e assim que eles entraram no barco, para seguir o Senhor, o que veio? Sobreveio uma tempestade sobre o mar, a ponto do barco ser coberto de ondas. Eu imagino que alguns que estavam indecisos nessa hora, tiveram o coração apertado e pensaram assim, será que era para eu seguir esse homem? Porque está tudo dando errado. Lá atrás ele disse que a gente não ia ter sossego. O outro disse que vinha depois, ele disse que ou é agora ou é nunca. E a gente caiu na besteira de entrar dentro desse barco e agora nós vamos morrer. Bem que eu deveria ter ouvido os sinais lá atrás. Bem que eu ouvi aquela conversa, eu deveria ter decidido de uma maneira diferente. Agora nós vamos dormir e o pior, enquanto a gente se afoga, ele dorme, olha lá. Veio uma grande tempestade sobre o mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Não é que estava jogando de um lado para o outro. As ondas cobriram o barco, encheram de água o barco, eles estavam afundando. E Jesus dormia. E eles foram acordá-lo desesperados. Eles diziam, Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. E Jesus, acordando, pergunta para eles, por que tanto medo? Homens de pouca fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Nós não precisamos temer se Jesus está conosco, faça sol ou arrebentem as tempestades. A gente veja que Deus está agindo na nossa vida, ou até pareça que o Senhor está dormindo. Se nós estamos com Jesus, nós não temos o que temer, meus irmãos. Agora é hora de fé. Não fique olhando para as tempestades, nem para as ondas que estão arrebentando sobre a sua casa, sobre você, sobre os seus propósitos. Não fique aflito com essa ideia. É uma coisa atrás da outra. Eu não tenho sossego. Eu mal posso respirar. Quando eu acho que um problema está se resolvendo, vem um outro e arrebenta no meio da minha cabeça. Calma. Por que tanto medo, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria, e as pessoas ficaram admiradas e diziam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, a presença de Jesus nas nossas vidas não impede que nós sejamos alcançados pelas tribulações. Porque eu sou de Deus não quer dizer que eu não vou passar por aquilo que todo mundo passa. Que eu não vou passar por dores, por sofrimentos, por momentos de angústia. Não quer dizer isso. Quem é de Deus também é tentado. Quem é de Deus também é atacado pelo mal, também é atacado pelo demônio. Nós somos tentados todos os dias, você não é? Quem é de Deus passa por incompreensões, se sente incompreendido e verdadeiramente o é. Quantas pessoas que você conhece que são boas, são até santas, e são marginalizadas, são perseguidas. Estava olhando sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá. A vida inteira ela teve um jornalista no pé dela que infernizou a vida dela. Não importava o bem que ela fizesse. Esse homem não acreditava, combateu uma pessoa que só fazia o bem e que não abria a boca para nada. Combateu com todas as forças que ele podia. Gente de bem, gente santa também é marginalizada. Também é posta de lado, também é julgada. Quem disse para você que pessoas de Deus não sofrem nos seus negócios? Aí a gente começa a rezar errado. Senhor, eu confiei tanto em Ti, eu acreditei tanto e agora as coisas aqui, olha, deram errado para mim. Às vezes deram errado nesse momento, não quer dizer que vai continuar dando errado. Às vezes deram errado porque você tomou decisões erradas.
às vezes as coisas deram erradas, porque o cenário mudou, econômico mudou. E aquilo que você estava acreditando que ia dar certo, agora já não promete mais dar certo. Mas você tem inteligência, você tem disposição, e se não tem, cria disposição, homem. Não é? Levanta a cabeça, firma o corpo, sabe? Retoma os seus ideais, reconstrói os seus projetos com Deus, pede ao Senhor inspiração, muda de ramo, faz o que for necessário. E entenda que são sofrimentos nos negócios, porque seria muito injusto Deus colocasse a gente nesse mundo e quando a gente não nos lembrássemos dele, ou até nós vivemos um momento de conversão, ele detonasse a nossa vida porque a gente não se despertou para ele. Deus não é assim. Quando você tem 2 filhos, um é muito obediente a você e o outro nem tanto, nem liga para você, você não fica detonando o filho que não te obedece, o filho que não liga para você. Te faz sofrer, você fica triste. Mas você quer o bem dos 2, você ama os 2. E mais ainda, às vezes você vai em socorro daquele filho pior, porque é o mais necessitado, é o mais perdido, é o mais cabeça dura. Se você não der a ele um pouco mais de atenção, corre o risco de você perdê-lo definitivamente. E nós pensamos que porque nós estamos com Deus, Deus vai nos tratar de uma forma privilegiada, assim nos privando. O que é privilégio? É privar a pessoa da lei natural, inclusive, não é? Então, eu sou privilegiado diante de Deus, então a gravidade não funciona para mim, eu posso sair por aí flutuando, se eu passar por um perigo eu vou. Você não tem esse privilégio, desculpa eu lhe dizer. Nessa vida, não é assim que Deus nos privilegia. Privilegiado é aquele que abre o seu coração para Deus, mas a porta está aberta para todos. Porque tem força para enfrentar as dificuldades, sabedoria para poder resolvê-las, mas porque foi buscar na fonte, onde o outro também pode buscar. Aí se o outro não busca, o problema é dele porque ele não quer. Mas quem disse para você que nós não sofremos nos nossos negócios? Tem gente que até usa isso para poder minar a fé dos outros. Olha lá, ó, eles rezam tanto pela cura das pessoas e tem gente deles lá doente. Olha, se Deus estivesse mesmo com eles, será que... então por que não acontece para eles aquilo que eles pedem para tantas pessoas? Quem disse para você que gente de bem não enfrenta doença? Quando no testemunho da nossa igreja, no decorrer desses 2000 anos, quantos santos morreram também com enfermidades, assumiram na sua carne os sofrimentos de Cristo, ofereceram a Deus a doença que enfrentavam para a salvação dos outros, até na enfermidade encontraram um propósito. Gente de Deus também adoece. E quantos de nós, meus amigos, meus irmãos, que estamos na caminhada com o Senhor, ou pelo menos confiamos em Deus, temos fé em Deus, sofremos com as pessoas que nós amamos. Talvez você esteja sofrendo com a pessoa que você ama, porque ela se entortou na vida, pegou o caminho errado mesmo, ou talvez está numa crise de rebeldia que você não consegue explicar, ou porque essa pandemia está sendo mais destrutiva para ela do que para outras pessoas, ou ela fechou-se em si mesma e foi adoecendo, por causa até de certas concepções de confinamento, está depressiva, está pensando em se matar. Talvez você esteja sofrendo com a pessoa que você ama, porque você está vendo essa pessoa dia após dia se abater justamente pelas perdas materiais que sofreu. Quem é de Deus também passa por isso. Mas nosso Senhor nesta palavra nos diz: pare de ficar olhando para os ventos contrários, de ficar olhando para a tempestade ou para a água que enche o barco, e comece a olhar para mim. Eu estou com você. Eu não disse que você ia ter sossego, mas eu lhe disse que você ia ter segurança e que no fim você ia vencer. É isso que a palavra de Deus traz para nós. A certeza que nos tranquiliza é que Jesus está conosco.
e que nós podemos acorrer a Jesus em qualquer momento. Jesus está com você e você pode acorrer a nosso Senhor em qualquer momento da sua vida. No momento de santidade, mas também no momento de pecado e sobretudo no momento de pecado. Aí eu pequei, agora eu não tenho Deus por mim. Quem te disse isso? É o contrário. Agora é a hora que você mais precisa acorrer ao Senhor. Acorrer a Jesus no momento de fraqueza. Acorrer a Jesus no momento em que você sente que você está perdendo o juízo. Você está enlouquecendo. Acorrer a nosso Senhor na hora em que você percebe que o seu bom senso está muito fraco, que você está por um fio de fazer besteira. Acorrer a Jesus quando você percebe que o que está acontecendo já superou em muito as suas forças. Acorrer a Jesus nos momentos de cansaço, mas também acorrer a nosso Senhor nos momentos de alegria e de vitória. Porque, por vezes, nós nos embriagamos com esses momentos de alegria e aquilo que era para ser para nós uma coisa muito boa, a gente, por causa das nossas tendências pecaminosas, transformamos num momento de pecado e de destruição. Quanta gente, vou dar um exemplo, só um exemplo para você ver como às vezes a pessoa se embriaga pela alegria, e a alegria sem Deus também é um perigo, e faz besteira. Quantas pessoas começaram pessimamente o seu casamento por causa de uma despedida de solteiro? Era momento de alegria. Meu casamento está chegando, vou começar minha família, o apartamentinho está comprado, a casinha está comprada, já tenho até um carrinho. Tudo novinho. Tudo novo. Minha casa está um brinco. Nossa, as pessoas estão felizes. Meus pais já estão na expectativa, porque daqui a pouco vão ser avós. Momento de alegria. Aí, embasbacado pela alegria que está sentindo. É o centro das atenções, os amigos se aproximam, e no meio daquilo tudo lá vem alguém com uma ideia. Vamos fazer uma despedida de solteiro. Aquelas assim, regadas à bebida, a promiscuidade, não é? E aí o adultério já começa antes mesmo do casamento. E aí essas coisas que sempre aparecem, né? Às vezes aparecem antes do casamento ou aparecem logo depois que o casamento aconteceu. E uma família que era para ter começado feliz, começou pessimamente por causa de um momento de uma alegria sem Deus e muito mal administrada. Acorrer a Jesus nessas horas também, sabe? Que a glória daquele momento não obscureça a nossa razão e a gente não faça besteira. A nossa certeza que Jesus está conosco, é isso que nos tranquiliza. E que nós podemos ir ao encontro dele nos momentos de necessidade, ele não vai nos abandonar. Jesus chama a atenção deles aqui e diz assim: homens de pouca fé. Porque esse desespero, porque esse medo todo, Jesus não os repreendeu, gente, não foi porque foram acordá-lo. Jesus não os repreendeu, não foi porque ele se sentiu incomodado. Jesus chamou a atenção, pode dizer, Jesus não disse assim: por que vocês estão me incomodando? Não está vendo que eu estou dormindo? A pergunta de nosso Senhor é: por que esse medo todo? E a pergunta dele para você e para mim nesta manhã é: por que esse medo todo? Tem de fé. Põe fé nessa fé pequena. Você não sabe que eu estou com você? É o que o Senhor está dizendo. Jesus não os repreendeu porque o chamaram, mas porque eles estavam rendidos pelo medo, paralisados pelo medo, desesperados. Esses pobres eles já estavam se entregando. Não tem jeito, nós não vamos escapar. As ondas são muito mais rápidas que nós. Enquanto a gente põe um balde d'água para fora, ela põe lá uma caixa d'água dentro do barco. Nós estamos perecendo. Senhor, estamos morrendo.
E numa outra passagem ainda pergunto para ele: o senhor não se importa com isso? Eles estavam deixando cair os braços. Estavam acordando Jesus para que Jesus soubesse do que ele morreu. E esse salva-nos aqui não era nesse sentido do que Jesus fez, não. O Senhor fez tantos milagres, o Senhor tem tanta capacidade, ajuda a gente a pôr essa água para fora. Pega um balde aí e vamos lá. O medo, gente, o medo faz com que a pessoa não acredite no bem e pare de lutar. Muitas vezes a pessoa se afoga, não é porque ela não sabe nadar, é porque ela entra em desespero. Se ela não se desesperasse, mesmo sem saber nadar, rapidinho ela aprendia ali, ela ia perceber que dá para boiar. É o desespero que mata a pessoa afogada. O desespero, o pânico, porque aí ela começa a fazer a coisa errada e chega uma hora que ela desiste, ela se entrega. O medo faz com que a pessoa primeiro não acredite e depois ela pare de lutar. Quando você tem medo do que possa acontecer no seu casamento, você para de acreditar nele. E depois você para de lutar por ele. Quando você tem medo da vida, você vai desacreditando dela. E muitas vezes colocando a culpa nas pessoas pelas coisas que dão errado para você, para mim, né? Para nós. Então a primeira coisa que o medo faz é nos levar a desacreditar, perder a esperança na vida, perder a esperança nas pessoas, perder a esperança em Deus. O medo faz a gente desacreditar da bondade de Deus e de que Deus é por nós. Qual é a grande tentação que o demônio põe para nós? Deus abandonou você, Ele não te vê, suas orações não são atendidas, você foi abandonado porque você é pecador. Porque quando você acredita nessa voz diabólica, você para de confiar em Deus. E quando você para de confiar em Deus, você vai perdendo as forças, você vai se entregando, você vai desistindo de lutar e por isso você vai perecendo. Muitas pessoas são capazes de realizar mais do que elas próprias acreditam. E talvez seja o seu caso. Talvez você seja capaz de realizar muito mais do que aquilo que você mesmo acredita. E por que a gente pode realizar mais do que a gente acredita? E por que a gente não avança? Por quê? Porque não confiamos de que somos capazes de muitas coisas, apenas porque nós temos medo de enfrentar oposição e de enfrentar derrota. A gente tem medo de ser contrariado. Para algumas pessoas, fracassar é ser contrariado. Se você tem medo de ser contrariado, você nunca vai ser ninguém de expressão na vida. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque quem faz alguma coisa boa, diferente, certa, sempre vai ser contrariado. Você vai enfrentar contrariedades pelo meio do caminho. Se você tem uma meta, um objetivo na vida, às vezes os seus filhos vão ficar contrários. Eles não compreendem. Talvez a sua esposa contrarie você. Seja contrário, manifeste opinião contrária. Eu não estou dizendo aqui daquela divisão que põe um contra o outro, mas um pensamento diferente do seu. E vai dizer para você que ela não concorda. Talvez o seu marido não concorde com você. Em palavras, até diga assim, não vou me opor a você, você quer fazer, você faz, mas eu não sou a favor. Tá bom, manifestou a opinião dele. Quantas vezes eu via lá uma esposa no grupo de oração, na igreja, chorando, ia perguntar o que era. Não, meu marido não me acompanha. Eu dizia para ela, perguntava, mas ele é contra você ver? Ele te prejudica? Ele se opõe? Ele te proíbe? Não, ele não proíbe. Eu falei, então minha filha, quem não atrapalha já ajuda. Segue em frente, para de ficar se lamentando. Cada um tem o seu tempo. Cuide de ser de Deus, que Deus vai cuidar do seu marido. Mas a pessoa manifesta a opinião dela. Não sou a favor de você ficar toda hora indo na igreja. Tá bom, você vai enfrentar essa contrariedade. Mas isso dentro do seu âmbito de fé, mas em todos os âmbitos da vida.
Se você tiver medo de enfrentar oposição, se você tiver medo de ser derrotado nas coisas que você faz, se você tiver medo de fracassar, você nunca vai começar. E você nunca vai descobrir quem você é de verdade. Acredita em você, porque Deus acredita. Acredita em você mesmo, acredita nos seus projetos, lute pelo que você acredita. Você não vai saber se aquilo vai dar certo ou não se você não tentar. Claro, tenha bom senso, use o seu juízo para você fazer essas coisas, mas tenha coragem. Porque quem foge da luta por medo de falhar, ou quem foge da luta por medo da opinião dos outros, jamais vai descobrir as próprias capacidades. O que os outros pensam de você não é da sua conta. Eu tenho medo do que as pessoas acham de mim. O que as pessoas vão pensar? Isso é um problema delas. Você pensa no que você precisa fazer, nas consequências das suas atitudes ou de não tomar uma atitude. Peça a graça de Deus para te iluminar. Arregace as mangas e mãos à obra, meu irmão. Vamos lutar pela vida, minha querida. Porque se você se deixar abater pela opinião dos outros ou pelo medo do que você vai fazer não dar certo, aí eu vou fracassar, os outros vão rir de mim. Enquanto eles riem, você aprende. Não deu certo agora, vai dar na próxima. Você se levanta, você aprende com a experiência e vai de novo para frente. Porque se você não tentar, você não aprenderá até onde vão as suas forças. Quem já passou por um treinamento militar sabe que nós somos treinados até a exaustão. Porque se você não chegar no seu limite, você nunca saberá até onde vão as suas forças. É preciso se arriscar para descobrir. Não tem outro caminho. E somente quando nós nos esforçamos, quando nós tentamos nos ultrapassar, é que nós vamos conhecendo nossos limites e nos aceitamos. Mesmo que você não consiga, você sabe que você tentou, você sabe que você deu tudo de você mesmo e você aprende a amar até o seu limite. Agora, quem não quer tentar aquilo que lhe parece impossível, não descobre do que é capaz. Você tem que tentar, não é? Não se entregar, não entregue os pontos, não entregue os pontos. Lute até o fim e Deus vai honrar a sua luta. O Espírito Santo, ele nos revela que para Deus tudo é possível. Não é isso o que a palavra de Deus nos diz? E o próprio Jesus não diz para nós que tudo é possível a quem tem fé? Se a gente não está conseguindo, é que a gente não está acreditando o suficiente. Vamos acreditar mais. Tudo é possível para quem crê, mas quem acredita nisso de verdade a respeito de si próprio. A gente acha bonito dizer para os outros: olha, fé, porque tudo é possível para quem crê. Mas quem acredita nisso sobre si mesmo, bata no seu peito e diga: tudo é possível para mim. Tudo é possível para mim. Se eu acreditar de verdade. Se eu acreditar de verdade. Se eu acreditar em Deus. Se eu acreditar em Deus. E se eu deixar Deus me conduzir. E se eu deixar Deus me conduzir. Eu preciso tomar posse desta palavra para mim. Eu preciso tomar posse desta palavra para mim. Tudo é possível para mim se eu crer. Tudo é possível para mim se eu crer. Tudo se torna possível para mim quando eu creio. Tudo se torna possível para mim quando eu creio. Eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso aumentar a minha Senhor Jesus, eu preciso aumentar a minha fé. Senhor Jesus, eu Mas como eu sei, Senhor, que eu não posso isso por mim mesmo, estou lhe pedindo agora. Dá-me mais fé, Senhor, dá-me fé, para que eu seja firme em te seguir, para que eu não te abandone, para que eu não saia do barco, porque sair do barco que o Senhor está, isso sim será a minha perdição, isso sim será o meu fim. Não está na hora de eu sair do barco, de eu abandonar a luta, está na hora de eu acreditar mais. Acredite, meu irmão, porque pessoas sempre são capazes unicamente daquilo que elas acreditam que são capazes de realizar. Em Deus eu posso muito mais
do que o que eu tenho feito. Eu posso chegar muito mais longe do que eu tenho ido até agora e eu confio nisso. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E Aumenta, nós vamos Pai. cantar, fazer desta canção já a nossa oração. Cante, pedindo ao Senhor que aumente a sua fé. Tudo é possível se eu acreditar. Não liga se tem água não, meu irmão. Não fique pensando no poder dos ventos. Maior poder tem nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é Ele quem acalma hoje as tempestades da minha vida. É Ele quem acalma hoje as tempestades da sua vida. Vai passar, porque Jesus está conosco. Mas é preciso acreditar. Creiamos, acreditemos em Deus. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti A minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só